my heart. But I woke up this morning, all I had was gonna get it. Late in the evening, feel like blowing my heart. E aí, pessoal, estamos de volta com mais um Limonada de Limão. Dessa vez com um convidado nosso aqui, que a gente estava há algum tempo já prospectando. Uns 5 anos já tentando trazer. Mais ou menos, né? Nem tínhamos criado podcast, a gente já queria convidar ele. O primeiro que a gente pensou, ele tava... hoje ele veio. Mas já fala sobre ele, né? Bem-vindos aí, Felipe Schmidt-Fleischer, nosso Lorde inglês, né? E... Não é Lorde inglês, cara, é príncipe nórdico. Príncipe nórdico, né? Sua legenda aí. Príncipe nórdico, né? E o nosso amigo lá, o seu Esmanioto, Eduardo Esmanioto. Como é que tá, Eduardo? Tudo certo? Eu tô muito bem, tia, graças a Deus. Firme e forte. E aqui o nosso convidado, né? Que a gente queria ter trazido já no Pro episódio de Natal, a gente final de ele, ano, né? Natal. Não conseguimos trazer. Não Tinha conseguimos. muito trabalho no Natal. O Rafa Weber, né? O Rafa Weber é um cara que é apaixonado por futebol e por inovação. É um cara que começou como office boy, né? Começou como office boy, né? O melhor não é office boy, né? É estagiário. É que eu comecei como office boy, Rafa. Mas agora tu ganhou. Começamos bem. Começou. Fiquei pensando, cara, essa história da minha vida eu não conheço, mas né? A gente vai. O que a gente Fica mais emocionante. A gente faz aqui é criar história, né, Rafa? A gente tá criando. Cara, uma das minhas funções do estágio era levar os documentos nas fábricas. Era com o carro, não era com a moto, mas eu fazia isso também. Eu era office boy, eu confundi aí. Mas é um cara que começou como estagiário. Parabéns, Júnior. Obrigado, pessoal. É o meio dos dois. O Felipe quase se matando ele. Né? O cara começou como estagiário, mas teve uma virada aí, né, Rafa? Quando começou a viver lá no meio de onde acontece a inovação, né? Que é o Vale do Silício e também Israel. E é interessante aqui que o Rafa hoje ele é um dos proprietários da W África, né? Uma gestora de participação e lidera também a operação da Teras, né? Que foi fundada em 2018. E detalhe aqui que o Rafa tem um propósito muito claro, né, nesse negócio aí, que é proteger, aumentar e perpetuar o patrimônio das pessoas e empresas. Eu acho que eu já vi isso antes. Quando a gente fala em propósito, a gente já sabe até de quem ajudou a fazer, né, Rafa? Tô errado ou não? Craque. Mas bem-vindo, Rafa. Obrigado, é um prazer estar aqui com vocês. Uma das coisas que eu aprendi na minha vida é que eu tinha que sentar em mesas com pessoas mais inteligentes que eu, mas isso todos são. Eu me acho esforçado, não me acho inteligente. O que tu tá fazendo aqui então? Cara, nos deu mal, então. Tu acha essa mesa? Acha essa mesa e nos avisa também que a gente tá indo. E aí eu estou no lugar certo, que eu vim daí para aprender, né? E continuar com aquilo que para mim é um mantra, é manter a vida toda o coração ser sempre estagiário. Acho que é um mantra que eu sempre tive muito legal, cara, para aprender, né? Porque a gente está sempre em desenvolvimento, aprender e quando não só para negócio, mas para vida, né? Acho que eu digo que para mim humildade é tu saber que toda pessoa que tu conversar em qualquer momento, tu está tendo uma oportunidade de aprender algo, né? Seja sobre... O Felipe esses dias estava lá com o Noé. Pô, cara, todo dia de manhã eu aprendi algo diferente com ele lá em Santa Catarina, sabe? Então, isso pra mim é muito legal. Então, pô, valorizar esses momentos, né? Prazer estar aqui com vocês. Legal, igual. Bem-vindo, cara. E desde já pedir disclaimer, né? Porque eu sei que às vezes o chumbo aqui é meio pesado. Só limão, não tem chumbo aqui. Só limãozinho, tá aqui o nosso limãozinho querido. Fica tranquilo. Então, desde já pedir pra audiência um disclaimer aí, se alguma coisa se passar. E a gente já aqui. falou tanta merda aqui, rapaz, que não, certo que num episódio, tu não vai conseguir superar tudo que a gente já falou, né, Felipe? Não. Quer dizer que eu, né? Porque o Felipe, né, cara? Não, também já falei bobagem. Já deu até tela azul pra mim, viu? Tu não ganhou nenhuma ainda. Hoje é o dia, né? Mas Rafa, eu acho que tu já escutou. Tu já escutou algum episódio, né? Provavelmente. Né? Cara, eu escuto e olho sempre. Então tu já sabe como é que é. A gente não é um podcast aqui de entrevista, né? Nosso negócio aqui é a gente largar um limão que, como acontece hoje, a gente não faz ideia do que vem pela frente.
E a gente se vira na hora, né? Larga o assunto e cada um dá a sua opinião. Mesmo que seja furada, é isso aí. Mete ficha. Então, vamos lá, então. Vamos começar com esses limões aí. Vamos lá, Junei. Eu tô curioso pra saber, porque o Eduardo... Não, ele falou aqui, né? Rapidinho. Sim, ele falou agora. Né? Fez só uma pitada. Então vamos começar com o limão do Eduardo aí. Vamos ver. Fala aí, Eduardo. Boa, joia. Né? A gente sabe que o nosso convidado aqui é um cara que entende muito de seguros, né? E esse é um tema que, após as enchentes aqui no sul, né, estão totalmente em alta, né? Ficou quente. Ficou hiper quente. E eu venho analisando nos últimos 3 anos, né? E pensando se eu faço seguro do carro, da moto, não faço. Enfim, sempre tem aquele velho questionamento, né? E eu tô começando a chegar numa conclusão que a hora que a tecnologia realmente entrar para dentro das seguradoras, para mim vai ser complicado fazer seguros. Eu tenho uma prima que tá trabalhando numa empresa em São Paulo chamada Justus, né? E os caras criaram um modelo de seguros para carro que, na verdade, tu baixa o aplicativo, né? E o aplicativo ele entende quando tu estás em deslocamento na cidade e ele analisa a tua forma de dirigir. Então, limite de velocidade. Vão ficar rico contigo. Comigo. O prêmio seria o maior possível, né? Então, os caras eles precificam o teu seguro baseado no teu comportamento enquanto está dirigindo. Ou teu mau comportamento, no caso. Exato. O Junei seria de graça seguro, né? Porque é impossível, né? O carro só tá na garagem. Sim, não tem como ter um acidente na 20 por hora, né? Não tem como, né? Tu que pensa. tá mais violento agora. Mas então, assim... Só pra o Rafa entender aqui, o Junei compra carro conforme o número de luzes que tem no painel. Quanto mais colorido é no painel, mais ele gosta do carro. Design francês. Não é pelo número de luzes, mas é pela beleza que tem esse painel, pela beleza que tem esse carro. Então, eu sou um cara... Eu sou designer, o que vocês querem? Tu gosta de admirar o painel enquanto tu dirige. Não, eu gosto de carro bonito, cara, e com potência. Gosto de carro bonito com potência. Pra que funcione quando eu preciso, né? Então, olha, é assim que eu gosto de carro. Isso é uma novidade pra nós. Essa parte a gente não sabia. Mas vamos voltar. Pra quem não sabe, até o momento... E se eu estiver falando alguma bobagem, tu me corrige, por favor, porque eu não sou expert nisso, mas eu tentei fazer a pesquisa. Os cálculos dos prêmios, né, de seguros, especialmente sobre carros, eles são calculados no que eles chamam de a distribuição de Poisson, ou Poisson, sei eu. Né, onde entram vários itens num cálculo, é uma fórmula matemática, né, que vai prever a tua possibilidade de ter um sinistro. Né. E agora as seguradoras estão migrando para essa questão de ter os algoritmos e de ter a inteligência artificial para evoluir nessa precificação. Né. Porque eu estava lendo até a questão de cor de pessoas o cara estava levando em consideração. Então, assim, estava ficando até entrando num debate sobre racismo, né? De que as pessoas que moram mais em vilas estão mais dispostas a terem seu carro roubado, enfim, ou seja, está entrando em um debate muito grande sobre essa fórmula de cálculo, né? De como esse prêmio pode ser mais justo, essa formulação. Então, eu queria saber de vocês o que vocês acham, se é viável de se criar isso, né? E se isso não vai começar a inviabilizar, porque no meu caso, eu já falei várias vezes, eu sou um cara que eu dirijo muito bem, né? Eu tive um acidente em toda a minha vida. E é né? Muito e modesto dormi, também, né? Na muito verdade, modesto. cara, nisso eu não sou modesto. Eu dirijo muito bem, né? Tanto que na minha família eu era o único de menor e era eu que dirigia. Meu pai, minha mãe e meu irmão tinham carteira de motorista e quem dirigia pra praia era eu, porque eu era o melhor dirigir da família. Né? Modesto. Isso não quer dizer que seja bom, né? Comparativamente, ele era o melhor, não quer dizer que era bom. Os dados do Smani começou bem, né? Começou a dirigir com o menor de idade. Sim, exatamente. Aos 9 anos de idade, inclusive. Né? Com 11 anos eu dirigia caminhão. Mas, então, pra mim, isso seria bastante ruim, porque também, no meu ponto de vista, hoje em dia, as pessoas dirigem cada vez pior. A gente tinha muito interesse em carros e os jovens não têm mais interesse em carro. E as autoescolas, eu tenho uma prima minha que é professora de autoescola, cara, é um horror. Ninguém ensina a dirigir mais. Eu arrisco a dizer que a última carteira de motorista emitida já nasceu a pessoa que vai ter tirar a última carteira de motorista. Forte declaração essa. Isso quer dizer, no Brasil eu não sei, né, Ismael? Pois é. Porque
Inteligência artificial é mais ou menos aqui, tá? Eu vou usar um exemplo que eu gosto muito de usar da inteligência artificial da Tesla, e aí vai chegar, mais ou menos a tecnologia que chega na questão aí que tu entrou do seguro. A inteligência artificial, para quem não sabe, nada mais é do que a repetição dos dados, né? A máquina, com a repetição dos dados, vai aprendendo e aí ela não erra. Então, tudo que é de conhecimento, por isso que a inteligência artificial, e o que não for, que envolve criatividade, onde é que o ser humano permanece e vai ter seu valor. Mas, no fim, é a união dos dois, né? Eu digo assim, o médico que entende de inteligência artificial... com tecnologia vai substituir o médico que não entende. Não é a inteligência artificial Falamos que vai substituir sobre o Junei, médico. né? Que é o nosso designer, que ele estava meio em depressão nessa última temporada, achando que ele não teria mais uma sobrevida. A gente disse, não, tem sobrevida, porque para usar a inteligência artificial a favor, o cara precisa ter o conhecimento de um designer, né? Eu e o Felipe nunca faríamos isso, né? Exato. A gente tá vendo. Tá, mas desculpa, só te interromper só pra fazer esse... Que a gente procura reforçar a autoestima do Junei constantemente, porque ele é um cara foda. É importante a gente dizer isso pra ele. Ele é bom. Tem que falar isso pra ele, porque eu tô até agora tentando vender uma marca pra ele, né? Vamos ver se cara, ele é muito foda. Ele é muito foda. Cara, eu não acho que ele é caro, tá? É justo. É isso que eu ia te dizer. Não, ele não é caro, é justo. Eu que não consigo pagar o justo, cara. Não, é verdade, é verdade. E eu falo pra ele que não é caro. Trabalha mais, cara. Entendeu? Trabalha mais, cara. Tu quer uma coisa boa, tem que pagar, cara. É isso aí. Mas o que eu tava comentando ali da tecnologia, porque a gente vai pros carros autônomos, né? E aí, o pessoal fala que o que tá por trás do carro autônomo é uma tecnologia que é a inteligência artificial. Então, nada mais é que a repetição. Aí tu imagina o carro autônomo no Brasil. Vai atravessar sinal vermelho, vai subir em cima da calçada, né? Porque ele vai ser a repetição dos dados daquilo que é exemplo. E aí entra muito, o seguro, né? Uhum. E aí que dados que ele vai pescar. Por um lado vai ser bom, né, Ismani? Vamos lá, né? Eu sempre digo assim, quando eu falo de tecnologia, de qualquer situação, mas essa foi uma das coisas que eu aprendi lá no Vale do Silício, quando se fala da tecnologia. Você tem do lado a fantástica oportunidade e do outro lado a terrível ameaça. E cabe a você escolher qual lado quer estar. A terrível ameaça, eu não vou mais sobreviver, meu emprego vai acabar. Não, cara, se tu entender que isso aqui é algo que pode somar, tu vai ter que te reinventar. Cada um vai ter o enabler e o disabler. Vai ter um esforço maior, mais tempo, em que estado que tá, quanto antes de começar, né? Mas para mim sempre é a fantástica oportunidade. Então, vai ser uma fantástica oportunidade de arrumar muita coisa errada que talvez tem, mas de beneficiar aqueles que também fazem de forma correta, dirigem bem e no fim pagam lá um prêmio também maior do que pagariam, porque no fim o aumento hoje tem as enchentes aí, a gente tem que ver como que isso vai ficar a nível de seguro, mas de uma forma ou de outra, se os prêmios aumentar, mesmo quem não foi atingido ou quem tá legalzinho, uma parcelinha vai pagar, porque tu não consegue diluir depois só em quem sofreu os danos, né? Uhum. Então, indiretamente, todo mundo sofre junto. Então, isso talvez o que vai acontecer com a tecnologia é nesse sentido. Acho que no Brasil leva muito tempo, tá? O que também é ruim, questão até de custo. Mas talvez regule muita coisa e o cara que é ruim no sentido, ou ele vai entender que agora chegou a hora de coisa, ou pelo menos a gente vai saber quem é que tem que pagar mais e quem é que tem que pagar menos, né? Exato. Quem é que tem que ter o bônus, quem tem que ter o ônus, né? O Rafa pode corrigir aqui, mas pra mim tem um amadorismo muito grande. Não tô falando mal do seguro, acho que isso se repete em vários segmentos. Mas se tu for, por exemplo, renovar uma pólice de seguro de vida, tá? Que é uma coisa assim, cara, tem muita informação sobre ti, né? Pra um seguro de vida. Pra precificar seguro de vida. As perguntas hoje que são feitas por um humano numa entrevista são rasas. São rasas e assim, de uma maneira pouco profissional, né, que elas são realizadas. Né? Porque o cara cita lá 2.000 doenças, que tu não faz ideia de que doença é aquela que o cara tá falando. Então, tu tem ou não tem? Tu tem ou não tem? Tu tem ou não? Não. Que eu saiba, não tenho. Né? Então eu acho que tem muito segmento, e aqui a gente está usando o seguro como um pano de fundo, né? Tem muito segmento com muito amadorismo, com pouca informação, com uma tomada de decisão. E as coisas são muito aleatórias aí, né? Porque daí tu vai começar. Por exemplo, uma das perguntas lá que tem no seguro é a questão da idade dos avós, cara. Meus avós viveram uma outra época, cara.
Viver uma outra época. Sobre outras condições. Sobre outras condições de médicas. medicina, de tecnologia, de dificuldade de vida. Não tem nada absolutamente a ver com a vida que nós vivemos hoje, cara. No século XXI. E tu sabe que eu tô conectando com algo que a gente falou recentemente, acho que foi no último episódio, que a gente falou sobre aquela questão de que as marcas não podem ficar sozinhas. E quando a gente pensa em marca de seguros, na verdade, para mim, as seguradoras são todas iguais. Cara, é um pouco a mais aqui, um pouco mais ali, mas na verdade são todas iguais. Tanto que a maioria dos corretores trabalham com várias seguradoras. E aí tá o erro, tá, Ismani? E tá um erro e é uma questão de educação. E eu acho que o Felipe tem muito entendimento que, de novo, aqui não é jabá, porque eu só indico. Não indico coisa de amigo meu, eu indico o que é bom, que eu sei que vai gerar valor para o outro e que eu não vou me incomodar, ou o risco de se incomodar é pequeno. E o Felipe é um cara que a Evolgo, os negócios sempre foram indicados e sempre tiveram excelentes feedbacks de quem o fez. E ele foi muito feliz, porque quando a gente começou o projeto da Teras em 2018, se iniciou estruturalmente com a operação de seguros, né? Mas já contando para o Felipe aonde o que era a ideia naquele momento e que o tempo ia ter que dizer de que o caminho é esse, a velocidade, importa a direção, né? A velocidade não tem que ver com o tempo, como vai. Tanto que desde o primeiro momento a Teras nunca levou a Teras Seguro, sempre foi a Teras, né? Por mais que talvez só tivesse o seguro naquele momento, já era a Teras, que era justamente para já botar a marca numa situação de não ter um codinome inicialmente ali embaixo. E agora está ali com operação de investimentos, enfim. Mas ele foi muito feliz porque se tu pegar, existe o brain lá da Teras como um todo, né, que é amplo lá, vamos dizer assim, na holding, e tem um brain específico da operação de seguros. E a manchete é: entenda seu seguro, domine-se amanhã. O que acontece e aí vem um problema do brasileiro como um todo, o brasileiro não gosta de ler. Ponto. O brasileiro não gosta de estudar. Ponto. Quer aceitar, aceita. Não quer aceitar, não aceita. Essa é a verdade. As apólices são um contrato. Exato. Quantos leem? Quantas seguradoras tem? Quantos contratos eu tenho? Eu leio. Né? Cara, falo isso aí sem problema nenhum. A maioria dos corretores, nem eles conhecem os contratos. A Teras, por exemplo, isso vale desde o primeiro dia, tá? A gente nunca trabalhou com operação de varejo. E nem vai trabalhar. Eu não sei nem emitir seguro de carro. Tampouco vou dizer que consigo falar abertamente na questão. Porque não. Eu acho que as corretoras surgiram inicialmente atendendo isso, que são os varejos, né? Você tinha lojinha no escritório e tal. E o fazem isso muito bem, diga-se de passagem. E talvez o erro foi quando elas começaram a entrar no seguro corporativo sem entender de seguro corporativo. Né? Que aí o cara, aquele meu cliente ali do carro agora montou uma empresa, aí vai, dessa empresa cresce, o troço vai indo e a complexidade aumenta, né? Entendeu? Você corretor de seguro, você faz lá a prova lá na CESEG e deu. A vida toda tu pode dizer, pode ser corretor. O mundo vai evoluir nos próximos 50 anos e não tem uma outra métrica. Né? E a seguradora, cara, com todo respeito, se protege nisso. A responsabilidade profissional é do corretor. Se ele não leu o contrato, não foi, pô, a gente vai. E aí, quando vai, nega, não paga tudo, vai as pegadinhas, que foi sempre que a gente, né, desde o início, que é onde eu entendia que estava o valor para construir a operação depois de ter trabalhado por alguns anos em outras operações. E graças a Deus é o que a gente vem fazendo, e justamente por não ter essa cultura, a gente diz que a Teras é uma operação boutique. Porque eu não consigo manter qualidade se eu quiser mirar só a quantidade. Eu gosto de falar que só existe um negócio no mundo que tem quantidade e qualidade. Só um. Até hoje ninguém me deu o segundo. Spotify. Desconheço o segundo. Que conseguiu crescer e manter a qualidade do negócio. Porque envolve tecnologia. Acho que quanto mais tu crescer tendo que ter pessoas, cara, praticamente humanamente impossível talvez manter a qualidade do todo, né? Essa declaração é polêmica, hein? Essa do Spotify. Isso aí dá um programa inteiro falando sobre isso aí. Mas eu acho que o que o Rafa tá falando aqui é um ponto interessante, né? O seguro tem uma característica que é aquele produto, aquele serviço, né? Que tu só dá bola quando precisa. Quando estoura a bomba. Mas é isso que eu ia dizer. Quando estoura a bomba. E aí tu tá Felipe, totalmente confiando no quê? Não é na marca ali. Não, tu tá na marca do corretor, que é teu amigo, que é o cara do teu relacionamento, que tu acha que tá cuidando disso pra ti.
da corretora, da seguradora, que é uma empresa às vezes global, né? Pessoal, esses caras estão preocupados comigo. E aí tu vai descobrir que quem tinha que se preocupar contigo era tu mesmo, não os outros. Tu não leu, tu foi irresponsável. O Eduardo falou esse ponto, né, que não interessa que tudo são todos iguais, né? Eu tive problema com a bateria do carro lá. Bateria do carro. E eu troquei de seguradora. A gente tá falando de outro seguro aqui, né? Mas enfim. Eu troquei de seguradora e logo nessa sequência eu tive problema. E eu tava acostumado com uma marca, né? Que era a Porto ali, né? Azul, verdade. E troquei pra outra marca que eu vou te falar que eu nem lembro agora qual é que é. Cara, o cara chegou lá, não me cumprimentou. Chegou assim, todo desajeitado. Isso o pessoal da seguradora. O cara que foi prestar o serviço lá, né? O cara fez o trabalho assim, parecia que tava fazendo de mau gosto, sabe? E eu me arrependi, naquela hora eu me arrependi, eu tava acostumado a ser bem atendido, entendeu? Sim. Um atendimento simples e tal, mas enfim, era uma necessidade ali, né? Que tu só sente realmente quando tu vai precisar da marca, né? Mas vamos pro próximo assunto aí, pessoal. A gente tá falando de seguro, o Eduardo comentou até sobre enchentes, né? E tem a ver com isso também. Mas o meu assunto tem justamente a ver com isso, né? A gente tá voltando agora, depois de uma catástrofe aqui no Rio Grande do Sul. E a minha pergunta é: e depois da enchente, o que acontece, né? A gente teve várias marcas que surgiram nesse tempo aí. Algumas que se surpreenderam, né? Inclusive aqui Marcas novas, tu tá falando, que surgiram? Não, marcas que se destacaram. Ah, se destacaram, tá. Que se destacaram. Achei que tava falando desses selos. Vou falar aqui de marcas até pessoais aqui, né? Um exemplo aqui que eu sei que o Eduardo aí já falou mal dele aí, né? O Pablo Marçal. Pablo Marçal. Pra mim marca polêmica, né? Foi um cara que ele fez muita coisa. Ele usou da influência dele de uma forma positiva. Ele fez muita coisa, na minha opinião, né? Luciano Hang, o cara que foi mal falado por muitos, né? O cara também fez muita coisa. Eu acho que são diferentes, tá? Mas esses caras aí, eles trouxeram um helicóptero, eles trouxeram barcos. Eu acho que o que o Junei tá falando aqui é que são personagens polêmicos. Não interessa por que da polêmica dele. Né? Não importa. Mas nessa hora ninguém pergunta, né? Tu votou em quem tu apoiou. Cara, na hora da ajuda, ninguém pergunta se o piloto do barco lá é da direita ou da esquerda, né? Exatamente. A gente falou sobre isso já. Mas a gente viu várias marcas, né? O Scooby, né? Que a gente ouviu algumas histórias sobre ele também. Várias marcas que surgiram, né? Mas e agora? Como reerguer o Rio Grande do Sul? Essa pergunta tem que fazer pro convidado. Acho que essa é a pergunta que tu gosta, né, de responder, né? Perguntas difíceis. E eu quero saber se é possível reerguer, né? Acho que essa é a primeira pergunta, né? Tem um amigo meu que dizia que o Vale dos Sinos é um sítio com luz. Vocês conhecem ele, né? Conheço um cara que faz. Tem até artigo. Eu não sei quem é. E o dia que eu ouvi isso, cara, eu falei, pô, cara, eu nunca tinha ouvido uma definição tão certeira, porque isso não quer dizer que é algo ruim, mas é no sentido de mostrar, pô, foi um grande cluster calçadista. Foi motivo de um programa nosso, inclusive, recente, né? Conheci o Ismani nisso, né? Tava conversando há pouco aqui, 14 anos depois, tô revendo, quando eu era estagiário, eu conheci o Ismani, meu primeiro, o Ismani da Cat Jean. O cara era... Nome e sobrenome. Ele chegava lá na empresa e... Falava inglês contigo. Não falava. E eu ali, então, quando comecei a trabalhar, já vi o negócio já... Pô, naquela época, o volume já estava muito menor, mas eu cresci nesse ambiente por causa do meu pai. E região, né? 2 irmãos e tal. E eu digo, pô... inclusive no episódio de vocês que estava o Christian aqui. O Christian Thomas. Vocês falaram ali sobre o Nestor de Paula, que era aquela situação do private label e tal. E o quanto, com muito dinheiro... E o dinheiro ainda tem, tá? Talvez... eu acho que cabe muito também da iniciativa privada aqui de querer buscar fazer algo, principalmente com essa questão de startups, enfim. Mas o quanto também se deixou de olhar outras coisas
E mesmo com os avisos já ao longo dos anos, eu me lembro que desde 2018 eu fiz muitos roadshows, digamos assim, no Rio Grande do Sul, de falar, de levar o assunto de inteligência artificial e tecnologia, né? Porque ninguém nem estava falando ainda nada. Era ainda um assunto meio desconhecido aqui. E tu via como, cara, eu era o bêbado tentando convencer o delegado de que eu não estava bêbado. Era mais ou menos essa história. Quem nunca viveu isso, né? Nossa. Cara, eu era o bêbado, eu digo assim, eu sou o bêbado tentando convencer o delegado que eu não tô bêbado. Sim. Né? E, pô, a gente viu que teve alguns que falaram, pô, deixa eu ver essa cachaça aí, vamos ver se essa cachaça é boa. Um e outro que aceitaram com o tempo e conseguiram grandes feitos, né? E fazer transformação cultural, que é o mais difícil, né? Acho que esse é o ponto. Mas eu... Com tudo isso, Junei, aí acho que é de Israel, porque Israel se desenvolve com base na necessidade. Então, naquela época que, quando o Felipe fala aquela frase do Sítio com Luz, eu disse, cara, eu acho que já foi tantos recados, tantas coisas, que talvez só quando chegar na hora da necessidade, que é ou tu muda e junta ou não faz nada, que vai mudar. A questão é que tu perde muito tempo quando tu deixa chegar nisso. Claro. E aí, talvez, consequentemente... essa necessidade de alguma forma pode ter chegado através de uma catástrofe que não era esperada. Tu é um otimista, então, Rafa. Tu acha que chegou assim o sinal divino? Eu acho que pra mim sempre tem a fantástica oportunidade. Eu acho que a gente... o perdão da palavra que eu vou usar, porque ela não é para ser agressiva, mas que talvez sirva de alerta, talvez chame a atenção. Sim. Vou expandir por último, assim, vou pegar aqui nossa região que a gente conhece muito a fundo também. Cara, virou... é o imbecil coletivo da longa marcha da vaca pro brejo. Basicamente é isso. Imbecil coletivo, tô botando todo mundo junto. Sim. Coletivo. Tá? Da vaca pro brejo. Então, assim, isso traz a oportunidade de dizer o seguinte, cara, como é que a gente se reergue e volta melhor do que nós estávamos antes de acontecer. Porque talvez agora, na necessidade, a gente consiga não só retomar... É que antes de acontecer, a coisa já estava muito feia, né? Não, teve um cara que me disse, Felipe, agora o cara que tava saindo do poço, né? O cara achou que tava subindo a escada pra sair do poço. Agora largaram uma granada lá dentro. Agora caiu uma granada. Vamos ver onde o cara vai parar. Não, e daí a gente para pra olhar, né? 90% das empresas do estado foram afetadas. É um número muito alto, né? A conta não fechou ainda, né? Na verdade, a conta a gente não sabe, né? Talvez um dia vai saber qual é o tamanho dessa conta. Agora, são só estimativas e elas mudam de bilhões e bilhões, né? De quanto essa conta é. O que eu me considero, e eu tô feliz até de ouvir o Rafa nessa batida aí de otimismo, né? Porque, historicamente, se a gente pegar países desenvolvidos que sofreram catástrofes de porte e dimensão semelhantes, tiveram dificuldades de sair disso aí. Muitas dificuldades. E nós, sendo um país que não tem essa história toda, né? E não tem toda essa grana, não tem toda essa capacidade de gestão, e a gente pode entrar por vários outros níveis aí que a gente tem uma dificuldade. Cara, sair dessa crise eu acho muito difícil, cara. Muito difícil. Né? Eu acho que a tendência, se a gente fosse analisar de forma fria, sem nenhuma relação sentimental aqui com o Estado, que todos nós aqui nascemos e que a gente vive boa parte do nosso tempo, a saída é estreita, cara. Muito estreita. E se a gente julgar pelo passado, que é um pouco daquilo que a gente falou sobre seguros, né? O comportamento passado vai julgar o comportamento futuro, a gente dificilmente sai por esse buraco que ficou, cara. Dá para dar um exemplo do que aconteceu lá nos Estados Unidos, lá em New Orleans, né? New Orleans. Era uma região onde tinham 400 mil pessoas. No evento baixou para 100 mil e aí até hoje tem apenas 300 mil. Nunca mais voltou para o mesmo nível de 400. E estamos falando dos Estados Unidos, né? Exato. Que tem uma A velocidade para resolver as coisas. A Louisiana é um estado pobre, né? Não sei se tu chegou a visitar e tal. Sim. É um estado pobre. É muito diferente do resto dos Estados Unidos, né? Tem uma característica muito particular. Mas ainda assim pertence aos Estados Unidos. Exatamente, pertence. E é muito fácil, né? Tu migrar, né, dentro do mesmo país, que é o que eu acho que vai ser uma tendência natural que vai acontecer. A migração dentro do próprio país. Já está acontecendo. Falei hoje que o pessoal lá no Centro-Oeste tem muita gente indo para o Mato Grosso. Eu costumo dizer ali que o Mampituba é a fronteira internacional, né? Tu brincava muito com isso, né? Eu acho que mais ainda se torna a fronteira internacional agora, né? Porque parece que é o seguinte, que o cara tá... Ou é um mexicano olhando para os Estados Unidos. Cara, eu gosto de brincar que quando eu chego em Santa Catarina parece que eu saí do Brasil e fui pro exterior, cara. E eu tô falando de 500 quilômetros. E aí tu tá falando o seguinte, Rafa. Esse episódio do Christian aí
o que nós vivemos nos anos 70, 80 na região é o que eles estão vivendo hoje. Eles estão vivendo 40 anos depois do que nós vivemos aqui. E é esse o fenômeno que está acontecendo lá. A geração que está nascendo sobre essa característica lá em Santa Catarina está vivenciando o boom econômico que nós tivemos aqui no passado. E esse é mesmo otimismo que daí acaba gerando uma série de ciclos positivos dentro da economia. Né? Será que vão saber aproveitar melhor do que a gente? Exatamente, né? Essa é a oportunidade que está passando. É o cavalo encilhado, né? Ele não passa muitas vezes, né? Ele não passa no mesmo lugar, às vezes, de novo, né? Acho que o mais importante, né, Felipe, é a gente vai ter que, de fato, esperar aí pelo menos um determinado período para conseguir analisar tudo. Foi que na pandemia, né? Bateu o pavor, tudo, depois se viu que, tirando algumas atividades específicas de fato, né? Eventos e tal, todo mundo de alguma forma saiu, porque os resultados vão vir também agora, mais para frente, de tanto dinheiro que foi impresso, enfim, mas era uma situação necessária naquele momento. E tentar entender como que as coisas vão convergir, o que de fato vai vir do poder público para se reerguer, em que dimensão e que velocidade. Mas de fato é assim, também não dá para dizer assim, uma fantástica oportunidade e ano que vem nós vamos estar melhor do que nós estamos. Não, é necessário que tenha um planejamento. Né? Por que na nossa vida a gente planeja, nas empresas tu planeja, e por que o governo planeja, por que a gente não faz isso? Né? Eu brinco muito isso. O Grêmio Inter, as paixões aqui do gaúcho, não tem um plano de 5, 10 anos. É no máximo um plano de uma gestão. Quer dizer, não é um plano de clube. É um plano de um grupo. Isso não existe, cara. E de uma marca que não vai morrer, né? De uma marca que não morre. É igual os estados aqui, né? Estados e país, né? Então, na verdade, o cara fica 4 anos no poder, entra um outro, apaga tudo, não existe uma continuidade, né? Mas assim, para encerrar, da minha parte, por que eu acho que é uma fantástica oportunidade, tá? Eu acho que o Brasil, a partir do ano que vem, vira uma das bolas da vez mundial. E isso não tem nada a ver com governo nem nada, é ciclo econômico. Tá? A gente vai entrar... possivelmente a gente está encerrando a década tech, tá? Então geralmente vem uma recessão nessa transição de década, e aí a gente volta para uma década inflacionária que quem manda é as commodities, país emergente, Brasil é number one, tá? Então assim, questão de dinheiro, de volume financeiro. Agora, claro que está muito ligado ao agronegócio, petróleo, né? Minério, enfim, tu tem a outra questão. Então tem esse negócio que eu vejo como muito positivo, tá? Que eu acho que o Brasil vai realmente estar preparado para nos próximos 10 anos ser a bola da vez nesse sentido. E depois o Rio Grande do Sul, poucos dão conta disso e tentam até convergir. Você está do lado do Uruguai, que é uma potência, vem crescendo, é uma promessa muito grande. Você está do lado da Argentina, que agora parece dar um sinal de poder tentar dar uma volta também, pelo menos, ou seja, assim, começa a ter uma visão de que em 5 anos pode as coisas melhorar. E você tá do lado de Santa Catarina e do Paraná, que, cara, são 2 das 3, junto com São Paulo, as 3 economias mais dinâmicas. Quer dizer, cara, tu tá no meio disso, tá no... O que tá faltando para te mudar tal cultura? Tem que se inspirar e fazer a coisa funcionar. O que tá te faltando para te fazer essa transformação cultural no estado? O Rio Grande do Sul tanto queria ser... E eu falo isso, cara, eu sou gaúcho. Eu não tenho problema. Eu falo só gaúcho para falar mal de gaúcho, né? Sim. A gente tanto queria ser um país que a gente virou. A gente tá um país isolado, quebrado, falido. Exatamente. E a gente continua querendo ser bairrista. Exato. Entendeu? O Aod Cunha, que foi... Sirvam nossas façanhas de modelo a toda a terra. Exatamente. Que foi secretário né? O Aod, que foi secretário da Fazenda do governo Ieda, né? Governo do estado aqui. Ele dizia muito que o gaúcho tem um pouco de argentino, né? Que vive de um passado. No caso da Argentina até existiu, né? Porque a Argentina chegou a ser o 7º país mais rico do mundo. O Rio Grande do Sul nunca teve essa dimensão. Mas existe uma glória do passado, às vezes até folclórica, assim, né? Que a gente imagina que realmente nós éramos, né, importantes. E a gente vive disso. A gente vive do passado, a gente não vive do futuro. A gente vive simplesmente imaginando que nós somos melhores que os outros, ou que um dia nós somos melhores que os outros. E hoje a gente perdeu. E tu quer ver como é o Brady, o estado, como estado, talvez seja uma das marcas mais fortes no sentido de conseguir ser. Falou Rio Grande do Sul. Exato, não tem uma identidade própria. O povo gaúcho é conhecido como um dos povos, se não mais, um dos mais trabalhadores do Brasil. Exato, sim. Né? Sim. Então, peraí, cara, vamos lá. Eu sempre digo assim. Quando a batalha for difícil, tu tem que te transformar num guerreiro melhor. Né? Então, então, se a gente tem essa força e tudo mais, a gente tá na hora de a gente tornar um guerreiro melhor. E diz assim, vamos pegar esse orgulho do gaúcho, dessa questão do sirva nossas façanhas de modelo a toda a terra,
vamos pegar isso que é muito Vai forte, ser muito prático, bom, né? Não só discurso, né, Rafa? Porque eu acho que esse é o grande problema. Mas vamos pegar isso, mas vamos fazer o seguinte, vamos ampliar a visão de mundo É. e vamos fazer uma transformação. Como é que a gente faz isso? Cara, vamos lá, eu digo que o Brasil é várias Israéis, né? Israel é tamanho de Sergipe. Sim. Como é que Israel fez a transformação? 3 pilares: poder público, setor privado e educação. Tá, beleza. Setor público, cara, eu não sei em que velocidade vai vir, etc. Tal. Tá, como é que faz a educação, setor privado, e aí tentar montar um projeto para 10, 15 anos, né? O BREG do Jim Collins, né? Sim. É o grande, audacioso plano de 10 a 25 anos. E no caso do Rio Grande do Sul tem que ser cabeludo, bem cabeludo. Tem que ser cabeludo pra caramba, né? Mas assim, eu gosto de ver a fantástica oportunidade. Agora, depende de uma transformação cultural e depende das pessoas. Né? Simplesmente das pessoas. Ou seja, fudeu. Vai ser muito difícil. Vamos ser bem honestos. Muito difícil. De novo, não é fazer o papel aqui do catastrofista, né? Mas é dizer que o caminho é estreito. Porque tu falou de setor público e educação. A educação também tá na mão. Boa parte do setor público, né? Não, e não é esquece, a educação esquece a educação que nós temos aqui hoje. Esquece. Exatamente. Esquece. É uma educação do novo mundo. É uma oportunidade. Porque não é reconstruir as escolas que existiam, é reconstruir uma nova escola. Não é reconstruir as casas que existiam, é reconstruir novas casas. Mas vão replicar o mesmo Uma- modelo, na verdade. Exatamente. Acho que é importante- Uma nova forma de ensinar também, né? Não adianta O importante é repetir os erros. falar Né? que que a gente falou, não é terra assim, né, completamente arrasada. Estamos falando que empresas onde a gente trabalha ou que a gente sócio, dono, enfim, essas empresas elas estão encontrando outros caminhos e estão fazendo. Quando a gente Sim. fala é de um conjunto, né, dessa comunidade inteira, né? Então assim, vai ter muita gente que vai ficar pelo caminho. Que já estava antes e agora vai ficar para trás mais ainda, né? E isso dá o destaque para quem está. É que a fazendo economia, diferente. a economia gira, mas ela gira com pequenos negócios também, né? E quantos pequenos negócios não vão retornar, cara? Os caras que não têm seguro, né? A gente tava falando de Cara, seguro antes. claro. Os caras que não estavam preparados para isso, que não têm reservas, uma série de questões aí que estão envolvidas. Eu tenho um negócio que eu gosto muito de falar o seguinte, cara. Em 2018 eu fiz esse turnaround na minha vida. Eu vim de governança corporativa, vi essas coisas todas que são muito importantes, tem coisas importantes. Sim. Mas também, Jéssica, eu sempre disse assim, a governança corporativa é a mãe que não deixa a inovação subir na árvore, mas o filho subir na árvore, né? Sim. Não, mas cara, se tu subir no primeiro galho aqui e cair, tu quebra o braço. Então só evita que suba no segundo, terceiro, que se cair bate a cabeça pra morrer, mas no primeiro não precisa evitar, né? Então assim, a inovação sem governança vira baderna e quebra a empresa e governança querendo mata a inovação. Mas desde que eu voltei, em 2018, então eu fiz esse turnaround, comecei a entrar e eu disse assim, tudo que eu faço eu adentro tem que ser com as ideias do século XXI. E o problema para mim do Rio Grande do Sul é que quando tu conversa com muita gente, as ideias são do século XX ainda, tá? E aí vale a educação também. A educação ainda também é do século XX. A gente não evoluiu. E olha que incrível que é, cara. E talvez isso seja até um limão, porque eu falo sem medo, sem receio nenhum. A Fevale, para mim, é uma instituição que não gera mais valor algum à região. O cara que faz arquitetura, tem que ter engenheiro. As profissões que tu precisas. Informação. Você vai nas grandes empresas americanas, o diploma universitário é o último quesito. É o seguinte, tá o Felipe e o Ismani aqui. Se os dois lá no final for pra mim igual, Desempate, talvez. aí um tiver, o outro não, talvez eu conto isso só pra dizer que eu desempatei. Mas não tem, porque eles querem outras coisas. Sim. Né? A faculdade custa uma Babilônia, as pessoas financiam, depois ficam 20 anos pagando, às vezes, ou levam 10, 15 anos para se formar e achando que é isso que vai ter. Pô, por que a gente não pega os estágios das empresas e transforma isso num startupeiro? Ó, tu vai ficar 6 meses aqui fazendo estágio, não, tu vai ficar 6 meses aqui vendo problema e me apresenta um plano no final para solucionar e intraempreendedorismo. Sim. A Fevale já tinha que ter botado só escola de engenharia e programação. Falta engenheiro e programador no Brasil. Não, e assim, isso que tu tá falando, ele tem tudo a ver com o que eu acredito também, tá? Porque não só a Fevale aqui, né, mas outras faculdades também, porque eu contrato muito profissional. E pra me ajudar, assim, né? E eu vou te falar que os caras que vêm da faculdade, eles não estão preparados. Eles não estão preparados. É uma qualidade muito baixa. Muito baixa. Ô, Juninho, deixa eu te falar um negócio, não precisa te preocupar com a inteligência artificial. A gente, que eu não tenho dúvida aqui, o Júlio me falou isso esses tempos, falou assim, cara, se quiser trabalhar até os 90 anos, estiver vivo, vai ter coisa, porque infelizmente a geração que tá aí, cara, aqui nós vamos ter capacidade para trabalhar por muito, muito tempo. Talvez não do que a gente fala, mas vai sem emprego, sem nada, a gente não vai ficar, cara.
Infelizmente, e aí volta porque é uma culpa da educação. É ruim, né? De tudo, É ruim. né? É ruim, mas... Mas tu Porque o sabe país que não cresce, né? mas sabe que na minha opinião as instituições elas têm o seu papel disso. Mas de novo, os órgãos governamentais são os principais problemas disso. Eu fui presidente até o mês passado da escola onde minha filha estuda. E faço parte da gestão da escola desde 2010. Eu faço parte da gestão. Nós tentamos inúmeras vezes promover mudanças no formato do ensino da escola. Inclusive com o envio da nossa diretora para Israel, a gente falando com o pessoal dessas escolas modernas, Canadá, tudo que você pode imaginar a gente pesquisou. Contratamos uma consultoria especializada disso, de escolas de fora. A gente não pode mexer. O MEC não deixa. Eu acho que 2 anos para qualquer mudança, para fazer uma mudança, para ela começar a poder executar, ainda leva 2 anos. Depois de aprovada, acho que leva 2 anos para executar. Só que as barreiras para que tu possa fazer isso... burocracia demais, elas né? são, Muito burocracia. Elas são infindáveis. Ou seja, tu acaba desistindo disso. Mas tem solução, Thais, mas isso também é para ter aqui um podcast só de educação. Só disso, porque né? seria, Mas é um belo podcast. E eu acho que seria um baita podcast de poder levar para muitos lugares em uma hora esse assunto que a gente está aqui discutindo. Vai todo mundo ficar viajando. O que ele está falando, né? Porque, enfim. Mas você pega, por exemplo, Vale do Silício, de novo. Exceto o Steve Jobs, todos os demais, o RP, tá? Método montessoriano. E existe método Montessori no Brasil? Existe. A questão são muito pequenas escolas e aí por causa disso também é caro. Particulares e caríssimos. Mas é um método que eu posso, por exemplo, colocar. Como é que eu coloco? Que nada mais é do que preparar as pessoas para lidar empreendedores da vida. Então, E trabalhar em grupo, né? Em equipe. E é por idade. Então, aos 5 anos tu vai para a escola e tu aprende a lavar louça. E aí isso teve um papel importantíssimo no Vale do Silício de preparar essa geração para fazer o que eles fizeram. Sim. Israel, se tu pegar, tem toda uma questão, né? Israel tu é preparado a partir dos 3, 4 anos, a cultura interna, isso vai dentro de casa, tu é preparado, todas as pessoas são preparadas para ser, no mínimo, grandes empresários. Essa é a tese. O que quer dizer? Quer dizer que o que nós vamos fazer aos 20, 23 anos, entregar toda a população numa alta capacidade que, independente da posição que ele tiver, ele vai ser capaz. E Israel, pelo menos até os últimos dados que eu tive, depois tem que pegar a pandemia e tal, acho que era o país que mais tinha per capita pessoas que chegavam até a se formar na faculdade toda. Percentualmente. Então, cara, peraí, tem o case aí, não pode ser tão difícil, né? Não, mas é que eu volto a dizer o seguinte, é uma questão estrutural, porque tu pega o seguinte, nós temos professores para isso? Não temos. Por quê? Porque não são valorizados. 2, como é que tu vai cobrar uma mensalidade mais cara quando as pessoas não valorizam o ensino? Então é o seguinte, não é simples, não depende da instituição. Se a gente fosse promover as alterações, primeiro nós teríamos que reduzir a escola para 1/10 do que ela é, e aí inviabilizaria o modelo de negócio. Então tu entra numa sinuca de bico, porque não tem investimento. Começa a fazer concessões, né? Estruturalmente não cabe. A menos que tu faça, como o Jorge Paulo Lima, essa galera fez lá, as escolas lá em São Paulo, tem várias escolas desses modelos que são diferentes. Só que é o seguinte, o cara paga 20 pau por mês. Mas, Ismael, eu vou botar um limão aqui. Aí acho que aí pode pesado, ser, né? Claro. não polêmico, mas eu vou instigar aqui algo. Que eu acho que a grande mudança passa pelas pessoas e a iniciativa privada. Eu tento encontrar os caminhos com isso para não ficar... Senão a gente vai ficar sempre na esperança de que aquilo ali o poder público pode fazer algo. E não estou aqui falando, seja municipal, estadual, federal. Sim, não é tô questão questão política, de partido, nada. Isso. É um tema que eu não gosto de discutir, não entro. Se as empresas fizerem um pacto agora, dizer o seguinte: formação de faculdade não será mais questão para a contratação. Aí eu volto a te perguntar. Tu abre um leque gigante e tu força... Tu acredita em impacto? Eu já falei isso no programa, né? Mas as empresas que precisam de mão de obra teriam que fazer isso. Teriam. O problema é combinar com os russos. combinar com os russos. Porque aí, se as universidades já estão sofrendo por conta das situações... E Sim, seria a pressão do mercado, né? Porque muita gente... Cara, eu falava pra vocês um negócio. Termina a demanda. Eu tava em São Paulo e a gerente comercial de uma seguradora perguntou assim: pô, Rafa, eu preciso fazer um MBA, tu tem como me indicar e tal? Eu falei... Não faço. Toda hora alguém me pergunta sobre isso. Eu também digo não faça. Eu, de novo, em 2018, eu fiz Stanaraldo tendo já MBA. Sim.
Eu falei, cara, você tá lá. Eu voltei de lá, eu rasguei meu diploma da universidade e meu diploma de MBA. Tá no lato do lixo até hoje. Tu rasgou literalmente. Não, Cara, tem um vídeo disso, cara. Tá rasgando. Teoria, porque tudo que eu aprendi lá, eu falei, cara, não vale mais nada, tá vencido. Hoje tu vai fazer faculdade, quando tu te formar, o que tu aprendeu nos 2 primeiros anos já tá ultrapassado. Não, faculdade de, como é que é? Engenharia da computação. A computação, lembra? Não, tem um afilhado meu que iniciou na Unicinos. Ele disse, cara, ele parou, daí ele me chamou, ele me mostrou, daí eu falei com um amigo meu que é de TI, e o cara disse o seguinte, não, pô, para, abandona esse troço aí. Larga tudo. Eu falei pra ela, falei assim, rasga tudo. Eu defendo esquece. cursos rápidos e estáticos. Isso Você aí. vai lá 5, 6 dias, É isso aí. paga Pô, tu foi pra NRF, que eu acompanho aqui. Tu vai lá 4, 5 dias, tu tá lá aprendendo. Tu Nossa. aprendeu mais com a faculdade, dependendo do teu mais. negócio. Tu volta e na segunda-feira seguinte, tu de já alguma tá em forma tá execução. executando. Já tá executando. Vou ter que aprimorar aqui aquela tecnologia que eu vi, vou ter que ler um pouco Adaptar. mais pra falar. É isso aí. Tem coisa que vai mais no médio prazo, mas eu já ponho em prática e isso já volta com juros, porque a educação boa é aquela que a educação ela tem que ser um investimento. Tu aplica no dia seguinte. Eu tenho que Alguma pegar e fazer com que ela me retorne com juros. Isso aí. Né? E aí todo mundo. Aí a gerente comercial falou sobre. Não, mas é que pra seguradora é importante um ter O título. diploma. Aí eu falei, tá, mas aí então tem que ser. A titulação. Tem que ser um programa de MBA a ver com o negócio. Não! Qualquer um. Pode ser Qualquer MBA coisa. de espremer laranja. O importante é ter MBA. Tá de sacanagem. Aí tu faz um colaborador gastar 25, 30, 40, 50 mil. Perdeu tempo. Porque cara, não, peraí, meu. E o que ela vai aplicar? Nada. O importante Mas- é quando apresentar, dizer que minha gerente comercial igual- tem MBA. Cara, Mas é igual assim, ó, hoje no LinkedIn isso possibilita, Vou falar sobre LinkedIn daqui a pouco, hein? sim, a gente dá muita risada, né, pelo LinkedIn, né, Felipe? Porque muita gente tem formação em Harvard, né? O cara foi lá, ele ficou 2 dias em Harvard, As fotos na frente de Harvard tirou são foto, clássicas, né? daí ele fez um cursinho de, sei eu do que ele fez lá, e daí o cara formação em Harvard. E todo mundo tem formação em Harvard agora, né? e no LinkedIn todo mundo é CEO fodal. É, isso aí, eu o cara é vou falar CEO da empresa, a empresa é ele. É só Deixar- ele. Mas deixar o vamos, host comandando. vamos lá então, Felipe. Vamos lá com o teu limão aí que... Vamos lá. Vou fazer uma pergunta pra vocês aqui. Os ricos são diferentes de você e eu? O que vocês acham? Os ricos são diferentes? Rico de quê? Os ricos que têm muito dinheiro. Há muito tempo atrás eu escrevi, e a gente estava falando aqui de LinkedIn, né? Escrevi um artigo que dizia o seguinte: começar com uma pergunta também. Como você acha que os grandes começaram? Isso no LinkedIn pré-Top Voices, né? Porque hoje todo mundo virou Top Voices, né? Tem selinho azul, não sei o que e tal. O cara fala ali e ganha um selo do LinkedIn, né? Onde não tinha esse negócio. Inclusive, na época, esse artigo aí foi escolhido lá. Lá na porque pré-história. tinha uma editoria ali do LinkedIn que selecionava pra news do dia e tal. Esse artigo foi pra lá e acabou tendo muita visualização e comentário. Mas basicamente fazia essa pergunta e mostrava algumas empresas que hoje são admiradas, cujos cases são estudados e as pessoas tentam copiar e tentam seguir os métodos e as ações que elas utilizam. Perguntando, por exemplo, como começou a Nike? A Nike começou patrocinando o campeão da maratona? Ou a Nike começou vendendo tênis dentro de um porta-mala na beira de uma pista de corrida? Ruim. E ruim o tênis, né? Como começou a Häagen-Dazs? E aí eu mostro isso aí nas minhas palestras. Né? O que tu acha que lembra Häagen-Dazs? E os caras dizem, não, isso aí é de um país nórdico, Dinamarca, Noruega, paisagem com neve. Lá dos teus parentes. É, exatamente, dos meus parentes lá, as vaquinhas, produzindo um leite que vai fazer um sorvete premium, né? Häagen-Dazs é isso aí. Sabe onde começou a Häagen-Dazs? Não sei. No Bronx. Numa panela de uma cozinha de uma família, fazendo sorvete. Como começou a Red Bull? Começou comprando uma equipe de Fórmula 1 ou começou indo nas baladas dando latinha de energético? Como é que começou o Facebook? Começou fazendo mídia digital ou começou visitando as universidades e incentivando os caras a usar uma rede social? E era mais pelas fraternidades e incentivando os caras a ter relacionamentos com as meninas, né? Como começou a HP que transformou As o Vale do garagens, Silício as garagens, e o mundo? as garagens. Tu sabe quem foi um dos primeiros clientes da HP? O Walt Disney. Precisava fazer o filme Fantasia, precisava de equipamento. A HP na época tinha começado numa garagem, tinha evoluído e forneceu equipamento para ele. Então a gente tenta copiar os caras agora, como são ricos, mas esquece de quando eles eram pobres e como eles começaram. E tu não vai conseguir vencer sendo uma empresa pobre copiando o que os caras estão fazendo hoje.
mas tu tem que olhar o que os caras fizeram lá no passado pra começar. Apple, né? Apple, outro caso. E aí nós ficamos vendendo ideia de que a gente tem que ver, cara, qual é o método, qual é a forma, quais são as ações. Cara, esquece, tu não vai conseguir fazer, tu não tem dinheiro pra isso. Tu não vai conseguir chegar lá. Teu braço não alcança, nem se tiver binóculo tu não vai alcançar o que o cara tá fazendo hoje. Tu tem que ver o que o cara fez lá atrás e ver o teu jeito de começar. Pra daí tu ganhar dinheiro e aí tu chegar onde o cara chegou. Se tu tiver muita competência e muita sorte também, né? Porque o caminho não é um caminho sinalizado ali que todo mundo vai ter sucesso se fizer a mesma coisa, né? Senão seria fórmula matemática, todo mundo seria rico, né? Basta copiar o que os caras fizeram. E aí tem um dado que eu achei fantástico, né? Que é, tu gosta de música, né? Gosta não, né? Eu sou um músico aqui, né? É até uma ofensa dizer que tu gosta de música, tu é um músico. Taylor Swift, que é uma cantora que tu gosta, né, cara? Adoro. É. Os 4 primeiros álbuns da carreira dela praticamente não tem nenhum palavrão em nenhuma letra de nenhuma música dela. O último álbum dela, que foi lançado algumas semanas atrás, são quase 60 palavrões que ela tem nas músicas. O que isso quer dizer? É muito mais fácil tu arriscar. É muito mais fácil tu ir pro limite. É muito mais fácil fazer coisas que às vezes as pessoas vão dizer isso aí tu não deveria fazer. Depois que tu tem sucesso, cara. Depois tu tem sucesso, depois tu é rico. Depois tu é rico é tudo mais fácil tomar essas decisões. Agora tenta tomar as decisões lá no início. Tenta começar a fazer uma carreira. Lança um disco com 60 palavrões. Vamos ver se tu vai virar Taylor Swift depois. Então acho que esse é o cuidado que as marcas, se vocês estão me olhando assim... Não, eu tô pensando aqui no... É que eu tô esperando o limão. Mas o limão é esse, cara. Por que as marcas estão tentando copiar modelos de sucesso de marcas que são muito maiores que elas, cara? Elas nunca vão conseguir fazer. Não vão conseguir fazer. Cara, eu tô te olhando perplexo assim, porque agora eu voltei pro começo do podcast quando eu disse que eu tava sentando numa mesa de pessoas mais inteligentes do que eu. Porque, cara, deu tela azul em ti, Rafa? Pô, não, é outro nível, né? Não te preocupa, só faz assim, ó, para 2 segundos quietinho assim. Life is this. Que daí a gente vai botar a tela azul em ti depois na edição, não te preocupa. Não, mas pra mim é o seguinte, ó, acho que eu tenho uma resposta sobre isso. Vai lá. Na verdade, se a gente parar hoje e pensar do que é que nós precisamos, cara, o que é que falta pra ti? Qual a tua necessidade que não tá atingida ainda, ou atendida no caso? De resumo, nós não precisamos mais de nada. Nós aqui somos pessoas que, bem ou mal, nós atingimos um certo sucesso, nós temos uma renda legal, nós todos temos carros, nós temos casas, nós temos acesso a sair quando a gente quer, a gente viaja, a gente faz um monte de coisa. O que mais a gente precisa? E aí quando tu começa a ter pessoas que surgem, ou empresas novas que surgem, o que esse cara vai criar para conseguir competir nesse mercado? Então acho que está muito ligado a essa maturidade de consumo, né, e de mercados. Há 40, 50 anos atrás tinha muita coisa que não era atendida. Então existia espaço de mercado para que as pessoas entrassem, talvez até copiando um outro ou fazendo a mesma coisa que o outro já fazia, porque tinha necessidade e tinha mercado para tudo isso. Agora, de resumo, vamos falar sobre o nosso mercado onde eu trabalho. Nenhuma mulher que compra a luz da lua precisa de um calçado ou precisa de uma bolsa. Ela compra pelo desejo, pela questão de moda, enfim, mas não está mais ligado à necessidade. Está ligado ao desejo. Sim, mas aí a gente vai para grande parte das marcas, isso aí a gente vai para os anos 60. Vamos pegar os países desenvolvidos nos anos 50, 60, no pós-guerra. Uhum. Essas questões das necessidades já estavam todas atendidas. No Brasil a gente ainda tem necessidade não atendida. Cara, sim, vai aqui. Dependendo. A gente falou das enchentes claro. aqui. Quantas casas não tinham máquina de lavar, cara? Não tem máquina de lavar, cara. Isso é uma realidade que as famílias americanas resolveram lá nos anos 50, 60. Claro, mas aí tá ligado à questão de grana e de potencial de consumo. Não tem porque o cara não consegue comprar. Mas já existe no mercado, entendeu? Sim. Não é uma coisa assim, eu vou criar agora uma máquina de lavar roupas. Não, já existe essa porra. Existe o telefone, o que mais precisa ser criado? Então, como é que tu vai fazer com que uma empresa seja única agora nesse momento? Aí que vem o desafio. Não é ser único, né? Fazer um bom branding. Não é só único. Não, único no sentido de querer criar sua proposta única, assim, de que ele possa penetrar nesse mercado, que é um mercado maturado.
É um mercado maturado. Aqui- Existe necessidade, né, de consumo porque a galera não tem acesso a esse consumo. Sim, mas aqui, vamos lá de novo, né, Ismani? A gente não tá falando sobre produtos novos, né? Pode ser que é um produto existente. Mas se tu tentar copiar a trilha de alguém que já é muito maior do que tu, cara, a chance de ter sucesso qual é? Zero. É muito difícil. Tu não tem grana, As cara. barreiras estão erguidas. Tu não tem grana, cara. Tu vai cansar no meio do caminho. Tu não vai ter energia suficiente, tu não vai ter gente pra fazer. Vamos dizer que vai surgir agora uma marca nova de calçados e bolsas, ou uma empresa nova. O cara, para construir uma empresa que tem uma estrutura mínima, cara, é 300 milhões de reais. Fácil. E a marca não é conhecida. Isso não O fato dele ter 300 milhões, tentar entrar nesse mercado, não garante que ele vai entrar também. Uhum. Então, como é que ele começa? É Pensando difícil em ele fábrica. começar. Pensando em criar produção, criar uma verticalização. Tem uma frase lá Isso do aí. Vale que eu aprendi que era o seguinte: mate seu próprio negócio antes que alguém o mate. Então talvez aí tá esse pô, como é que a Teras foi uma criação disso, né? A gente gastou muito dinheiro, né? Porque o Felipe também é um cara de Bastante preço caro, justo. Né? Aí se unir ele e o Junei não é mais difícil de Aí habilitar. é o clube da justiça. Vocês convidaram o cara errado, o cara tá falando que... Mas ao mesmo tempo e de novo, não tem jabá aqui porque é investimento que volta Não, mas eles com são juros. Esse é um investimento que volta com juros, né? Sem dúvida. Então tu paga um valor justo pra voltar do que pagar um valor mais barato e só ser um negócio lá que tá bonitinho e tal, mas não tem, porque ele serve muito. Todas as empresas todas as marcas deveriam fazer branding, e se não for pra fora, que sirva pra comunicação interna, que é muito mais importante, Sim. falta. Endo. Tá? E Esquecem eu as acho equipes, que Uhum. isso eu aprendi muito a questão do propósito no Vale lá, porque são guiados de propósito, mas com o Felipe eu aprendi, na verdade, com a Evogo, como descobrir o propósito, porque muito se dizia lá que não se cria propósito, o propósito se descobre. Como é que tu descobre propósito? E aí, a metodologia do Felipe pra mim é fantástica, que é qual é o problema que existe no mundo que a tua marca vai resolver. Se tu não identificar isso aqui, até mais um, quer dizer, faz sentido? Não, fala porque eu tenho muito dinheiro para investir. Bom, beleza, então tu acha que o dinheiro vai ser o diferencial? Bom, beleza. Senão você tem que achar. E aí acho que vai entrar muito, que eu acredito, tá, Ismani? Que vão ser small business, conceito boutique, que por um lado, cara, acredito que possa ter muito sucesso, porque tu faz com menos pessoas e tudo mais, e talvez isso com o uso de tecnologia te força, e o senso de comunidade, tá? Que aí, inclusive, pode ser um fator que possa desenvolver o Brasil e possa pesar para o Rio Grande do Sul, tá? Isso. Mas o que todo mundo tem que ter, além disso, eu acho que tem algo que daí o dinheiro não é dinheiro, Felipe. Eu aprendi isso, né? Eu tenho isso pra mim. Eu digo assim, são minhas crenças. Eu não sei se isso é a verdade. O que eu falo não é o que eu penso, as crenças que eu tenho. Às vezes elas vencem também, né? 5 anos eu achava que eu não podia atravessar a rua sem ter minha mãe ou meu pai junto, né? Mas essa crença, depois dos 12, 15, 20 anos, tem que vencer, né? Se não vencer, tu Tá com um problema sério. então tu tem que ter crença, mas tem que entender também os seus prazos de validade. Eu tenho a crença que é o seguinte, cara. Você tem que ter curiosidade e atitude. Isso não precisa de dinheiro. Não precisa de dinheiro. E o que a tecnologia fez foi trazer com que a informação fique democratizada. Então hoje, uma boa noite no YouTube, tu já descobre muita coisa. Talvez não na qualidade que tu queira para matar o negócio do outro, mas de alguma forma hoje ela é de graça, vamos dizer assim. Te dá um impulso central, né? Ela está democratizada. Em 94, hoje qualquer um de nós tem mais acesso à informação diária do que o Bill Clinton tinha como presidente dos Estados Unidos em 94. Quer dizer, dependia de quantos jornais tu tinha capacidade de comprar, noticiário, telefone. Comprar e ler todos eles. Né? Então, o dinheiro mandava na qualidade do que tu ia ler notícia. Hoje, se tu fizer isso, tu lê o que os Estados Unidos está te educando, se lá tu achar que é algo legal, tu lê de manhã, de forma gratuita. Então, vai muito da atitude e da curiosidade. A gente vai mais atrás, né? Eu tava lendo um livro esses dias que falava que a capacidade intelectual das pessoas estava diretamente ligada ao dinheiro, porque, por exemplo, para ler, tu precisava de luz. E luz não existia eletricidade. Tinha que comprar óleo de baleia. E óleo de baleia era caro. Era caro. Então quem podia ler? Pouquíssimas pessoas. Então a democratização, e a gente está falando da eletricidade lá atrás, agora a gente está falando da internet aqui na frente, possibilitou esse acesso. E o Rafa tá falando um negócio que eu acho que é interessante, cara. Que é o seguinte, que é um livro muito tempo atrás chamado Rework, né? Que é
traduzido livremente como reimagine ou reinvente o seu negócio. E o cara dizia o seguinte, uma boa maneira de tu começar um negócio novo, de encontrar um problema novo, é justamente coçar a sua própria coceira. É ver o que na tua vida te incomoda em termos de empresa que não te atende, marca que não te resolve o problema, um produto que te falta, algum percurso interrompido, né, da tua vida em relação a alguma relação de consumo. Ali está uma oportunidade, cara. Ali está uma oportunidade para a tua marca ou para uma nova marca surgir e resolver aquele problema. E aí eu acho que, respondendo a tua pergunta, eu acho que tem muita coisa pra ser usada ainda, cara. Muita coisa pra ser inventada. Ô Isman, olha tem muita oportunidade, cara, aí. Olha como é legal. Dinheiro na mesa. No começo tu falou, pra mim é tudo igual, seguradoras. Né? E aí vem a questão, cara, aí tá a oportunidade, porque elas não são todas iguais. Mas aí olha só legal. Hoje elas estão se apresentando todas de uma mesma forma. Talvez tenha que chegar outra pessoa. E eu ia falar sobre isso agora. Para mim, muito do sucesso de vários negócios está na questão de eficiência. É como eu faço bem feito. E muitas vezes fazer o simples. Não precisa ter altíssima tecnologia em tudo, não precisa ser uma coisa altamente revolucionária. O simples fato de tu fazer bem feito e de tu entregar com o máximo... Já resolve. Mas cuidado para não caminhar só no caminho que a grama tá mais amassada, né? Porque todos vão fazer a mesma coisa. Claro. Né? Acho que esse é o cuidado. E isso tira as barreiras, né? Eu falo isso porque eu acho que a capacidade está em saber identificar problemas. E em coisas pequenas, né? De novo, o Ismael falou, isso é um pensamento que todo mundo tem, tá, Ismael? Então, eu falei, aí tem um problema, porque não são todos iguais. E é normal todo mundo ter. Por quê? Porque o mercado, as pessoas, as empresas e tudo mais nunca foram educadas nesse sentido. Então, quer dizer, através da educação, a gente viu que a gente ia montar uma operação diferente. Se desse a oportunidade na educação entender, ampliaria a visão de mundo das pessoas, das tomadas de decisões e tudo mais. E, minimamente, pelo menos, nós transformaríamos incautos em jogadores de pôquer. Quer dizer, tu não tinha conhecimento do risco que tu está correndo e agora tu tem. Então agora tu é jogador de pôquer. E tu tá tendo o direito de escolher que carta tu quer jogar. Só que o par de as custa um pouquinho mais caro e o 2 e o 3 custa menos, mas tu sabe também o risco. O risco tu vai continuar tendo, porque se você jogar o par de as, em algum momento vai ter lá a franquia, tu vai ter aquela perda, né? Então assim, por isso que eu digo, no fim tu é um jogador de pôquer. Tu só escolhe com que carta tu quer jogar. O Rafa acabou de dar a diferença entre risco e incerteza, que as pessoas confundem, que acham que é a mesma coisa, né? Sim, incerteza. O cara não sabe o que tá correndo. Incerteza, o cara nem sabe o que tá acontecendo ali, nem sabe a carta que tá na mesa. Mas, pessoal, assim, ó, eu vou falar pra vocês que eu assumi as palavras do Rafa hoje, porque que foi muito interessante eu poder escutar vocês falando hoje, porque foi isso que eu fiz, basicamente, né? O host não fala aqui, né? Eu escutei vocês falar e foi muito interessante. Mas, pessoal, a gente já tá aqui com um pouquinho mais de 1 hora, já, se não me engano. Achei que eram 2 já, cara. E passou rápido e eu tenho certeza que se a gente ficasse aqui, a gente continuaria e... andaria algumas horas aí a gente conversando, né? Mas a gente tem que finalizar, senão o pessoal não vai assistir depois todo o episódio no YouTube, no Spotify. Não adianta nada, né? Então vamos lá e a gente pode até marcar um novo episódio lá na frente. A gente tem que marcar um churrasco regado a vinho, para quem gosta de vinho, né? Ou espumante, né? Champanhe, que é a preferência gosta, de vocês, né? Ou cerveja também pode ser, uísque também, né? Pra gente até poder bater mais papo, né? A gente fazer um churrasco, Ney. Aí tu põe a câmera e depois tu só publica os cortes. Nossa, aí vai ser bonito. Aí vai ser perigoso, assim, aí vai ser bonito. O Limonada nasceu de churrascos entre nós e dizer, cara, a gente tem tantas ideias maravilhosas. Tinha que gravar. Por que a gente não consegue passar as ideias pro resto do mundo? Né? Eu tive um dos caras que eu aprendi muito na inovação do Brasil, o Buzarello. Foi diretor da Tecnisa. E o Buzarello disse o seguinte: tem que fazer o negócio fazer hora bar. É isso aí. É na hora bar que surgem grandes ideias, surgem os debates, se identifica problema. Então, que façamos muitas horas bares. E pessoas que vivem em segmentos e mundos diferentes, às vezes, né? Combinar isso. Né? Sabe que eu fiz um curso em 2019 com os caras da Hyper Island, que é uma escola sueca. E aí eu perguntei para um dos caras, que era um uruguaio, na verdade. E eu perguntei pro cara, eu disse, Beni, cara, eu tenho mestrado. Eu disse, e eu não tenho a mínima vontade de fazer nenhum MBA no Brasil, uma pós-graduação no Brasil, porque eu acho um lixo tudo. Não consigo me interessar mais. E eu disse, o que tu acha que eu tenho que estudar? Daí ele disse, eu vi no teu WhatsApp que tu é músico, né? Daí eu disse, sim, eu tenho banda de rock.
Sabe o que tu faz? Tira 3 meses, vai... Eles, que tipo de música tu gosta? Eu disse, cara, eu sou grunge total. Ele disse, vai pra Seattle, vai 3 meses, vai tocar em bar, bebe, enche a cara, conversa com os caras, tu vai aprender mais do que em qualquer pós-graduação que tu vai fazer. Por isso que tu usava aquelas bermudas, aquelas camisas xadrez, então, cara. Claro, cara, grunge total. Alice in Chains, Nirvana. Leve os olhos Pearl Jam. para passear. Stone Temple Pilots. Stone Temple Pilots. É isso aí, Dinosaur Jr. É isso aí, essa é a minha origem. Mas legal, Nossa, pessoal. o Eddie Vedder aqui. A gente já tá quase entrando em outro podcast aqui já. Daqui a pouco ele canta, Junei, cuida. Não, vamos lá, né? Rafa, muito obrigado pela tua participação, por aceitar o nosso convite aí. É uma pena que não Ele demorou não veio 5 antes. anos pra aceitar, né, cara? E no Natal, a gente vai fazer um final de ano contigo aí. Vai ser bonito. Tem que tirar um tempo dele na agenda. Então, pessoal, vamos agradecer os nossos apoiadores, né? A Evolgo, né? Que é do Felipe, o nosso estrategista de marca e minha, né? Vamos agradecer. A Play Content também nos cede o espaço, cede não, né? Nos empresta, né? Mediante a uma cobrança justa. Uns acordos justos. A palavra é justa agora. Palavra justa, né, Rafa? Tu não vai pedir dica pro Rafa, um leitor voraz? E é o Rafa Salib também, né? Mas vamos lá, as Dica de leitura. Dicas de O leitura. que tu tá lendo aí, cara? Tu tá com um livro aí, meu? Eu acho que até no fim, tu vê como é que a conversa levou pra isso, eu acho que é legal. Eu pesquisei já. Cara, primeiro assim, muito obrigado. Esse papo da agenda aí do Felipe é mentira, porque eu tô sempre à disposição. Adoro isso, cara. Faço Não nos com o maior entrega, prazer. cara. Não nos entrega. E a grande questão é só a logística, por estar mais lá do que aqui, né? Mais lá fora. Vem pro México, Santa cara. Vem pro Catarina, México. não é lá fora. Mas, cara, eu acho assim, que a gente saia daqui, de novo, com uma fantástica oportunidade. Eu acredito nisso, acho que tem muito a fazer. Eu sempre aprendi que a gente tem que ter fé e peregrinação, é isso que leva. E eu acho que tem uma frase que ela aqui pra mim, ela é fatal na vida e serve aqui. Ela diz o seguinte: seja curioso, não julgador. Curioso faz perguntas, julgador julga. E o mundo tá cheio de julgador. Não tenha vergonha de parecer idiota, né? De fazer a pergunta, né? Um pouco curioso. Por 5 minutos. E eu queria indicar um livro que é um dos livros que o Elon Musk leu quando criança, que é o Guia Definitivo do Mochileiro das Galáxias. Um clássico. Isso basicamente o cara perde a casa, descobre que o melhor amigo dele é um ET, um extraterrestre, que a Terra vai acabar e a única alternativa dele é entrar numa nave espacial e Se mandar. ir pro universo. E lá no universo, o que dita, o que ele precisa fazer é o Guia Definitivo do Mochileiro das Galáxias para ele conhecer e sobreviver. E, em tese, tudo que diz é que todas as perguntas do mundo estão na resposta do número 42. E o que é a resposta, né? O que é o número 42? É a busca pelo conhecimento, significado e compreensão. Então a resposta de tudo está na busca pelo conhecimento, está na atitude, na curiosidade, e por isso que eu acredito, Felipe, que a gente tem algo muito bom pela frente e depende de nós como pessoas. Não é o mundo que tem que mudar, é nós que temos que buscar ter uma versão melhor de nós mesmos e em conjunto conseguir ampliar a visão de mundo. Exato. Boa. Felipe, tem uma dica aí? Cara, eu vou uma dica num livro que eu li há algum tempo atrás já, mas acho que é legal. Tem nossos lovers e haters, né? Alguns dizem que a gente estimula consumismo e coisas assim, né? Esse livro fala um pouco sobre isso, né? Que é o American Mania, When More Is Not Enough, né? Que é um livro que fala um pouco sobre como é a sociedade do consumo e, sobretudo, o que faz os Estados Unidos ser um país de sucesso por atrair pessoas que querem mais e tem muita ambição, né? Ou seja, a competição é o motor do crescimento, né? E a partir daí as coisas começam a acontecer. Obviamente que nem todos têm sucesso, mas a coletividade acaba ganhando com isso, né? E minha dica é um livro antigo pra caramba, mas que vale a pena ler. E acho que tem uns 6 meses que eu li ele de novo. É um livro de 1995 do Bill Gates, A Estrada do Futuro. Onde o cara falava sobre a internet. esse livro esses dias, né? Sim. É boa. Cara, é impressionante. Se tu revisita e tu vê assim, a capacidade de tá falando, né, sobre os caras que tinham uma visão, cara, né, de mundo muito à frente, né? Isso. E o Bill Gates teve uma visão impressionante lá em 95, né? O cara falando sobre o estado do futuro, tem coisa acontecendo agora.
né? Então vale a pena ler 30 esse anos livro. atrás. É, exatamente, em 1995. Eu tinha 20 aninhos de idade. Legal, pessoal. Bom, vamos finalizando então. Mais Muito um. obrigado, Rafa. Obrigado mesmo. Obrigado, Obrigado, meu. cara. Obrigado, Muito Rafa. feliz, bom te Obrigado rever, mesmo. Que bom te rever. Obrigado, Felipe e Eduardo. E até o próximo Limonada de Limão. Até mais, gente. Tchau, pessoal. When it seems like hours, and hours seems like days.